Nos últimos tempos eu tenho falado muito sobre um assunto que tem me interessado bastante, que é a dissonância cognitiva. Então você pode ver nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, teve 2 vídeos já no canal esse mês, acho mês passado para esse mês que eu falei disso. Só que eu nunca falo como vencer essa dissonância cognitiva. Eu dou vários exemplos para vocês perceber se você vive esse fenômeno da dissonância cognitiva, mas eu acabo não falando como você pode fazer para fugir dele. E aí nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como fugir da dissonância cognitiva, sobre como viver de fato o que você quer viver e não o contrário daquilo, certo? Para você que não sabe o que é dissonância cognitiva ainda, se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, dissonância cognitiva é a famosa frase de São Paulo. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. E muitas vezes nem é o mal em si, mas é aquilo que é menos bom. Eu já dei vários exemplos por aqui nos outros vídeos que eu indiquei aqui pra vocês, mas, por exemplo, é quando você tá em um relacionamento em que você quer casar e ter filhos, e a pessoa que tá com você não quer casar, não quer ter filhos, quer só viver a vida, curtir a vida doidado e pronto. Então, não quer dizer que um tá certo, outro tá errado, assim, ao meu ver, existe o certo e o errado, né? Mas assim, cada um pode fazer o que quiser da sua vida. A questão é que você, estando com essa pessoa que não quer as mesmas coisas que você, está vivendo uma dissonância cognitiva claramente. Por mais que você ache que não, mas ele vai mudar, ele vai crescer, em algum momento ele vai querer casar, isso pode não acontecer. Então você está vivendo um caminho que é contrário àquilo que você quer, entendeu? Então isso é claramente uma dissonância cognitiva. Muitas vezes a gente se percebe vivendo essa dissonância cognitiva, mas a gente não consegue enfrentar a realidade. A gente não consegue abrir os nossos olhos para a realidade. E aí eu tô lendo esse livro, eu já falei para vocês, eu acho, O Diário de um CEO. Esse livro, de forma específica, não é para quem quer ser CEO, para quem é CEO, mas são aprendizados que esse CEO específico teve na vida dele e nos negócios. Então, me ajuda muito não só na dimensão de construir o meu negócio digital, mas também na dimensão da minha vida, né? Vários aspectos da minha vida que eu pude perceber. Inclusive, eu aprendi sobre dissonância cognitiva, essa nomenclatura da dissonância cognitiva nesse livro também. Então, eu tô lendo esse livro e aí ele vai colocando 33 leis para os negócios e para a vida. Eu tô na lei número 23. E o nome dessa lei é Não Banque o Avestruz. É bem interessante porque ele já começa esse capítulo falando da história do Titanic. Eu não sei se você viu o filme, eu acredito que todo mundo que assiste, eu espero, né? Todo mundo que assiste meu canal já viu o filme do Titanic. E no filme você consegue perceber que tem pessoas que estão, sei lá, tocando violino, tem pessoas que estão jogando, tem pessoas que estão no quarto delas dormindo. E a gente sempre acha muito interessante isso, porque começa a acontecer aquele caos de todo mundo querendo, muita gente querendo, todo mundo não, muita gente querendo se salvar, ficando desesperada, vendo que o navio tá afundando, mas existem também pessoas que não estão muito vivendo aquela realidade, sabe? Parece que elas estão em outro mundo, no mundo da lua, elas estão lá tocando violino e continua tocando, assim. Por mais que você possa achar essa dimensão poética, qualquer pessoa normal que sabe o que está acontecendo ali iria tentar se salvar, porque assim é bem próprio do ser humano buscar se salvar, né? A gente já viu várias histórias de superação em realidades muito difíceis, inclusive no livro ele conta várias histórias em outras leis em que pessoas vivem realidades muito drásticas para tentar se salvar, um acidente de avião que caiu no meio da Cordilheira dos Andes e que, enfim, as pessoas às vezes têm até que ver o canibalismo ou coisas assim para poder sobreviver, já que não tem ninguém ainda para salvá-las. Aquele rapaz que cortou o braço para tentar sobreviver porque ele estava dentro de uma cratera, né? Uma coisa assim, naquele filme 128 horas. Então, assim, a gente sabe que é próprio do ser humano tentar se salvar, né? Tentar buscar sobreviver. Mas no Titanic, curiosamente, tinham pessoas que não estavam fazendo isso. Elas realmente acreditavam ou confiavam naquilo que o capitão do navio tinha dito que era impossível o Titanic afundar. Só que o que acontece? Elas estavam vendo uma realidade acontecendo e não conseguiam associar isso, sabe? À realidade, que elas poderiam morrer e tudo. Então, isso se chama o complexo do avestruz, porque o avestruz, quando algum perigo se aproxima dele, ele coloca a cabeça para debaixo da terra, né? A gente sabe que o avestruz faz isso. Mas eu não sabia que era por causa disso, que era por causa de que algum perigo estava prestes a acontecer com ele. Então, muitas vezes, a gente não quer ver a nossa dissonância cognitiva, assim como o avestruz. A gente vive
várias realidades na nossa vida, sendo na nossa vida pessoal de relacionamento, sendo na nossa vida de emprego, assim, de você tá no emprego que você sabe que não é o caminho que você quer viver, mas você não consegue sair dali, porque, enfim, você não quer ver tudo desmoronando, entendeu? Assim como aquelas pessoas no Titanic que não queriam entender e confabular consigo mesmas, não queriam assumir que elas estavam vivendo um risco de vida, né? Que elas poderiam morrer ali. Então, esse complexo da avestruz é algo que a gente precisa fugir dele, mas que é muito difícil, porque muitas vezes nós queremos viver simplesmente o conforto, né? A gente quer viver simplesmente o que a gente está vivendo e que parece estar dando certo, ainda que a gente saiba dentro da gente que não está dando certo. Então, eu vou falar 4 passos para que você agora possa sair, refletir e sair da sua dissonância cognitiva, certo? O primeiro passo que o livro coloca, pare e reconheça. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir sobre essa questão. Dentro de você, eu tenho certeza que existe algo, uma luzinha piscando, dizendo assim, isso daqui não tá certo. Tanto pode ser com relação ao seu relacionamento, pode ser com relação ao seu trabalho, pode ser com relação à sua saúde, à sua vida familiar. Você consegue entender e perceber dentro de você que alguma coisa não está certa, alguma coisa errada não está certa, né? Então, você tem que parar e refletir sobre isso. Você não pode ter medo de viver essa reflexão, só porque é algo que pode ser ruim para você. Pode gerar o fim do seu relacionamento, mas você ama muito aquela pessoa, você é apaixonado por ela, você quer ficar com ela. Mas se ela não quer as mesmas coisas que você, fica difícil pensar em uma coisa de longo prazo, entendeu? A dimensão do avestruz é porque você acaba pensando só no curto prazo. Eu tô aqui no navio, não importa o que vai acontecer comigo depois. Eu vou querer viver bem o que eu tô vivendo agora. Eu continuo tocando meu violino, eu vou continuar dormindo. O que vai acontecer depois, se eu vou morrer ou não vou morrer. Só que você não tá nem indo atrás de tentar sobreviver, entendeu? Se você só tá ali, vivendo, deixando a vida te levar, lá Zeca Pagodinho, fica difícil de acontecer algo diferente. É aquela máxima, né? Se eu tô indo por esse caminho, como é que eu acho que eu vou chegar a esse outro resultado? Não tem como chegar a resultados diferentes se você segue o mesmo caminho. Então você tem que parar e refletir. Esse é o primeiro passo. Parar e refletir. Qual aspecto da minha vida, em qual aspecto da minha vida eu posso estar vivendo uma dissonância cognitiva? E aí esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer uma autoavaliação. Então você vai analisar os seus próprios sentimentos, seus comportamentos, tudo aquilo, o que você faz e qual é o resultado que aquilo gera, né? Eu estou em um relacionamento e eu amo a minha namorada. E o que é que isso gera em mim? Me faz feliz porque eu estou amando ela, eu estou fazendo o que ela quer, as coisas que ela quer. E o que é que isso gera a médio e longo prazo? Eu não posso só pensar em como eu tô feliz e como eu tô bem agora, mas como é que vai ser a nossa vida daqui a uns anos? A gente vai casar? A gente vai ter filhos? A gente tem condições de viver isso ou não? O que é que nós queremos para nossa vida? Então, a gente não pode fugir das conversas difíceis no relacionamento. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal exatamente falando das 3 conversas difíceis que nós precisamos ter no nosso relacionamento de namoro. Pra quê? Para que mesmo que a gente venha a casar com aquela pessoa, seja um casamento tranquilo, um casamento que vai realmente durar e não um casamento que pode gerar divórcio depois. A gente sabe que o divórcio tem crescido cada vez mais no Brasil. Da pandemia pra cá, tem batido. Eu nem sei se já passou o número de divórcios do número de casamento, mas eu acho que sim. Então, isso é preocupante e a gente tem que fazer de tudo para que nós não entremos nessa estatística, né? Eu quero estar sempre na estatística de quem permanece casado por muito tempo, que eu acho que tem diminuído cada vez mais. Só que para que a gente possa viver isso no futuro, a gente tem que construir no presente, entendeu? A gente não pode ter medo de conversas difíceis, a gente não pode ter medo de falar sobre filhos, sobre dinheiro, sobre quais são as nossas perspectivas de futuro. Não adianta de nada a gente viver só de lazer, só de curtição e evitando essas conversas difíceis, entendeu? Então, muitas vezes, muitos relacionamentos de namoro, por acharem que a gente é só namorado, a gente não precisa pensar nisso agora. Aí acaba noivando nesse mesmo sentido, acaba casando desse mesmo jeito. E quando é no casamento, vai tentar falar de conversas difíceis, aí fica mais difícil, né? Porque agora você já tá casado, não tem mais como voltar atrás. Não deveria ter, né? Mas muita gente tem voltado atrás, infelizmente. Então, depois que você reflete consigo mesmo, você precisa compartilhar a sua opinião, é o terceiro passo. Compartilhe a sua opinião com aquela pessoa, sendo com seu namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa.
Seja com o seu chefe no trabalho, seja com um colega de trabalho, seja com, sei lá, a sua nutricionista, seu personal trainer. Porque, por exemplo, às vezes a gente contrata pessoas para nos ajudarem nas nossas realidades, por exemplo, de saúde. A gente contrata um nutricionista, né? Contrata não, a gente se torna paciente de uma nutricionista, se torna paciente de um personal trainer, contrata um personal trainer para nos ajudar no nosso caminho. Só que aquela pessoa pode estar nos acompanhando, só que nós mesmos temos que refletir, porque é a nossa vida, é a nossa saúde, são os nossos relacionamentos, é o nosso trabalho. Então nós precisamos parar e refletir sobre aquilo, dar tempo para refletir sobre qual seria o melhor caminho para viver bem aquela realidade, entendeu? Então, mesmo que você tenha uma dificuldade com relação à alimentação, você quer fazer uma dieta e não consiga, a nutricionista vai te dar todo o plano para que você consiga viver essa dieta. Mesmo assim, você não está conseguindo seguir. É importante que você reflita, o que é que está me fazendo não seguir essa dieta que minha nutricionista me deu? Ela organizou tudo para mim, a única coisa que eu tenho que fazer é seguir. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma compulsão alimentar por doce. Nessa reflexão é que você vai chegar a essas conclusões. Você tem que se perceber. E depois de se perceber, você vai conversar com a sua nutricionista, por exemplo, dizer, olha, eu acho que eu tô com uma compulsão por doce. O que é que você pode fazer para me ajudar? E aí ela vai tentar viver contigo esse caminho, esse processo de reconstrução diante dos seus hábitos alimentares. Então ela vai te dar uma fruta para comer depois do almoço, em vez de você comer chocolate todo dia. Ela vai te falar para tomar Coca-Cola zero em vez de tomar com açúcar, porque aí vai diminuir o açúcar e você vai se acostumar mais. Enfim, não sei. Mas quando você compartilha a reflexão que você teve com aquela pessoa que lhe é direito, sendo a pessoa que você está se relacionando, sendo seu nutricionista, seu chefe, isso te ajuda também a visualizar de outro ângulo a sua realidade junto com a pessoa, a sua realidade pessoal que a pessoa vai lhe ajudar, né? Sendo seu chefe no trabalho, porque todas essas pessoas com quem você vai compartilhar, elas têm o interesse de que você consiga ter resultados bons naquilo, né? A gente espera. Então é isso, você tem que compartilhar a sua opinião, a sua realidade, a sua vivência, aquilo que você refletiu com outras pessoas. E o último passo é a busca pela verdade. Nossa, a nossa vida precisa ser isso, uma busca constante pela verdade. E imagine a verdade que habita em nós. Qual é a verdade? Qual é a sua verdade? Você está vivendo mesmo uma dissonância cognitiva? E se você está, você quer sair dela? Ou você quer continuar vivendo esse caminho sem saber mesmo para onde vai? O que importa é que eu tô feliz, o que importa é que tá dando certo por agora. Quando não der certo, que seja eterno enquanto dure, né? Primeiro que não existe esse negócio de ser eterno enquanto dure, porque eterno é eterno. Não existe aquela duração do eterno. Enfim, né? Mas a gente tem que buscar reconhecer a verdade em todos os aspectos da nossa vida, porque a verdade é objetiva, a verdade não é subjetiva. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, o que é verdade é verdade. Se duas pessoas querem casar e ter filhos, elas vão conseguir viver um bom caminho juntas. Se uma pessoa quer casar e ter filhos e a outra não quer, vai ser mais difícil esse relacionamento e uma pessoa vai ter que convencer a outra da sua vontade e talvez a outra pessoa não seja totalmente convencida e vive feliz a vida inteira, porque não conseguiu realizar o que ela gostaria de viver na sua vida. Então, assim, isso é muito sério, isso é a sua vida, entendeu? Você que tá jogando a sua vida no lixo, num bueiro, se você quer se adaptar à realidade de outra pessoa. Entenda, a gente vai sempre precisar mudar pelas outras pessoas. Sempre, sempre, sempre. Nas coisas mais simples da nossa vida, a gente vai mudar para agradar os outros. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas a questão é, quais são os seus valores inegociáveis? Qual é aquilo que você mais quer na sua vida? Quais são os seus sonhos mais profundos? Esses você não deveria ser obrigado a mudar, entendeu? Assim, claro que a gente desiste de vários sonhos, porque assim, a gente não tem como viver tudo que a gente quer na nossa vida. Só que a gente tem que saber, a gente tem que entender qual é a nossa verdade. Qual é a verdade do que eu quero para minha vida de fato? Então, a pessoa que está ao meu lado, ela precisa construir aquilo que nós dois queremos viver juntos e não destruir o que eu quero para construir só o dela, tá entendendo? Então, esse é um dos maiores motivos porque tantos relacionamentos ruem, até mesmo depois de se casar, porque não se tem tido essas conversas difíceis logo no namoro. Então, eu sei que eu tô falando bem mais sobre relacionamento, sobre
do que sobre os outros aspectos, mas é porque eu acho que uma escolha errada diante da pessoa que vai passar o resto da vida com você é uma das mais destrutivas na sua vida, entendeu? Você pode até escolher o emprego errado, depois muda. Você pode até não conseguir emagrecer agora, daqui a uns anos você consegue, mas a pessoa errada, se você escolher se casar com ela, é uma das coisas mais difíceis que você vai conseguir sobrepor depois na sua vida, porque é aquela pessoa que vai estar sempre com você e precisa estar lhe apoiando e precisa estar junto de ti, entendeu? Então, assim, a pior dissonância cognitiva é com relação aos relacionamentos, quando você não consegue ver, perceber, ou então quando você vive o complexo de avestruz, que por mais que você saiba que alguma coisa está acontecendo, você quer simplesmente se esconder e não vive esse passo a passo. Então, recapitulando, os 4 passos para você sair da dissonância cognitiva. Pare e reconheça que você vive a sua dissonância cognitiva no aspecto que você a vive. Faça uma autoavaliação diante de tudo que você já percebeu e por que aquilo é uma dissonância cognitiva. Então, é uma reflexão ainda mais aprofundada. Compartilhe sua opinião, ou seja, fale com a pessoa que lhe é de direito. Não para destruir tudo, não para acabar com tudo, mas de uma forma pacífica, quando vocês dois estejam bem, para tentar resolver a situação. E a última coisa, busque a verdade, porque somente vivendo a sua verdade é que você vai viver em paz e você vai viver uma vida tranquila e maravilhosa. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E você pode também adquirir hoje, eu lancei nessa semana o meu curso Mapa da Rotina que Funciona, que vai te ajudar a viver cada aspecto da sua vida de acordo com os seus objetivos finais, sendo nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos. A gente vai conseguir ter clareza daquilo que você quer para o seu ano de 2026 e a gente vai colocar na sua rotina as metas e os hábitos que você precisa viver para viver aquilo que você quer, ou seja, não viver mais a dissonância cognitiva, mas seguir o caminho que você quer e que você espera para a sua vida. Então, clica no primeiro link aqui na descrição que você vai poder conhecer o mapa da rotina que funciona. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo.